Fala pessoal, estamos ao vivo aqui no Portal Me e nós vamos falar hoje sobre frustração. Já deixa o seu like, já compartilha essa live com alguém que você acha que precisa superar aí alguma frustração, porque essa live ela vai falar muito com você. É uma live voltada para isto, como vencer, quais são os sinais que uma frustração ela acaba deixando, quais são as marcas que ela acaba deixando, e nessa live eu irei falar sobre isto. Então já deixa o seu like aí, já compartilha com o seu amigo para a gente poder estar falando mais sobre este tema, que é um tema muito interessante que cabe aí para a grande maioria. Quem aqui nunca sofreu nenhum tipo de frustração, né? Rebeca, boa noite. Rebeca, hipnoterapeuta lá de Comac, presente, boliviana, que fala língua hispana, muito legal. Renato, muito boa noite. Então nós vamos falar sobre esse tema. É um tema que eu acredito que vale muito a pena você ficar até o final para você entender um pouco mais sobre a frustração e também saber lidar com ela, né? Às vezes nós ficamos aí durante dias remoendo, né, a frustração, e isto acaba fazendo mal, não só pra gente, mas para as pessoas que também estão ao nosso redor. Nós iremos falar hoje sobre isto, frustração. Amy, boa noite. Desde já eu quero agradecer aqui ao Júnior do Portal Me, o Portal Me também, pela oportunidade da gente poder estar falando aqui sobre este tema incrível. Não perca, fique até o final para você entender o que a frustração ela pode gerar e como também lidar com ela. Todo mundo aqui diariamente sofre algum tipo de frustração. E isso é normal no dia a dia já do ser humano. Vamos entender o porquê e também vamos aprender a lidar com ela para que você tenha uma vida mais saudável, mais tranquila, para que você continue aí tendo esta vida brilhante. Deixa eu ver quem que está aqui. Boa noite, pessoal que está entrando aí, fica com a gente e nós iremos começar daqui a pouco, 2 minutinhos, e eu vou contar uma história muito interessante. Vale muito a pena ouvir essa história. A sua vida pode fazer a partir de hoje como um rio, uma divisão como um rio, tá? Enviando a frustração para um lado e a sua vida seguindo o curso dela para outro. Não perca por nada. Fique com a gente, já curte aí, deixa o seu like, já compartilha também. Muito obrigado aí mais uma vez o pessoal que já está presente, tá? Se quiser já saber um pouco mais sobre o meu trabalho, muito prazer. Eu sou Henrique Nenoki, eu sou hipnoterapeuta há 3 anos aqui no Japão. Trabalho há 2 anos em tempo integral, auxiliando os brasileiros, latinos aqui no Japão a ter uma qualidade de vida melhor através da hipnose clínica. Se você não sabe, a hipnose ela já está dentro dos hospitais e também no meio dos atletas. Ela já é usada para o desenvolvimento, para desenvolver o potencial do atleta e também dentro dos hospitais no combate contra aquelas dores que o câncer causa, sabe? Aquela dor terrível onde nem a morfina mais tem aquela capacidade de anestesiar. Pois é. A hipnose ela é 100% eficaz no controle de dores contra o câncer. E também, lógico, ela ajuda e auxilia, também trata o mal do século, que é a depressão. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, né, 8,7 milhões de pessoas no mundo sofrem com algum tipo de doença psicológica, como depressão, síndrome do pânico, ansiedade, o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, fobias, fobia social, fobia de inseto, claustrofobia, entre vários outros tipos de doenças psicológicas que existem por aí. E também a hipnose já é usada para doenças psicossomáticas, ou seja, aquele problema que acaba estourando no corpo devido a um rancor, uma raiva, um ódio muito grande, né? E esse sentimento reprimido aqui dentro de nós não tem mais por onde sair, já é ansioso, já é irritado, já é estressado, e isso acaba gerando uma gastrite nervosa, diabetes, câncer, úlceras, síndrome do intestino irritável, entre várias outras doenças fisiológicas que parte da nossa mente.
tá? Cientificamente é comprovado que 40% das doenças hoje da humanidade, ela é psicossomática, ou seja, parte de um sentimento, de uma emoção reprimida a longo tempo. E hoje nós vamos falar sobre a frustração e também como vencer, como ressignificar, né? Ressignificar, como eliminar este sentimento, né, que futuramente pode causar algum dano físico aí para você, tá bom? Muito bom então, boa noite Ana, Tida Ana, hipnoterapeuta também da região de Haiti, o pessoal está presente aqui e eu quero já começar aqui com falando sobre a frustração. A frustração, ela está muito presente no nosso dia a dia e muitos se frustram com pouco, outros com muito. E por quê? Por que que eu tenho a capacidade de me frustrar tão rápido com as pessoas ou até mesmo comigo? De onde vem essa facilidade de me frustrar com as coisas ao ponto de me deixar tão desanimado, de eu não querer mais fazer as coisas básicas, de cuidar de mim, ou cuidar da minha casa, ou até mesmo fazer algo simples? Por que que acontece isso comigo? De um simples detalhe, eu maximizar esse simples detalhe e essa frustração ficar ruminando, remoendo ela durante dias. Tudo vem de uma programação instalada em nós, em nossa infância. A infância, ela tem um valor muito precioso e você deve muito à sua infância. Não é um dever no sentido de que você tem que pagar algo. Não, mas a sua infância, ela é muito preciosa, ela é muito valiosa, porque até os seus 13 anos, alguns até os 10 anos, você absorveu o máximo de emoções e experiências, e isso se fecha aos seus 13, alguns com 10, 11 anos, e depois fica como uma grande referência de como você vai se comportar na sua fase adulta. Quem aqui, Marcos Hack, boa noite Guma, hipnoterapeuta de Guma também, boa noite Lígia. A pessoa começa a chorar ao mesmo tempo estando bem, como estar trabalhando e dia também. Explana um pouco mais pra gente, Lígia. Explana um pouquinho mais pra gente, tá? O que que acontece? Por que que eu sou tão sensível ao ponto de me frustrar tão rápido, né? E me frustro com qualquer coisa. E às vezes não é tão grande assim aos olhos de outras pessoas. Em primeiro lugar, como eu estava falando, a nossa infância, a função dela é criar uma proteção. Tudo que acontece, todo o evento, tá? Onde a carga emocional ela é forte demais, ou grande, ou poderosa demais para uma criança assimilar, né? Para uma criança administrar, isto se instala como uma referência. E esta referência nós chamamos de trauma. E para se instalar um trauma, gente, quando eu falo de trauma, as pessoas imaginam assim, um abuso sexual, uma agressão física pelo pai muito grande. Não. Quando eu falo de trauma, eu falo onde uma criança não tem experiência e nem estrutura psicológica para lidar com aquele momento. Isto envolve, sabe o quê? Às vezes na escolinha, quando outras crianças estão roubando ali o seu doce ou estão tirando sarro de você e você não entende o porquê. O porquê que isso está acontecendo comigo. O porquê que isso está causando, o que está acontecendo, eu não mereço, né? Cria aquele sentimento de injustiça. Eu não mereço, por que eles estão fazendo isso? Ou simplesmente quando você é esquecido, né? Os pais se atrasam para ir buscar você na escola e depois aí você fica. Isto é comum em meu consultório. Não é com um, não é com dois, é com vários. Esses dias eu estava fazendo as contas, vendo as fichas, eu já atendi mais de 300 pessoas aqui no Japão nesses 3 anos, tá? E mais de 184 mulheres, e o que elas têm e o que eles têm em comum são traumas simples, que quando nós olhamos, né, hoje adulto, quando eu olho eu falo, nossa, que frescura. Mas e para aquela criança que não tem experiência, não tem maturidade,
como ela recebeu aquele momento, aquele evento, tá? Como que ela recebeu. Então, a frustração, ela começa devido a uma programação da sua infância. Se você foi muito vítima, se você foi, foi pisado muito, se você foi humilhado muito em sua infância, isso significa que você hoje na fase adulta é capaz de identificar se uma pessoa está te rejeitando até pelo olhar dela. Se isso bate com você, já deixa um like, tá? Você é capaz de entender uma rejeição a partir de uma postura. Da boca da pessoa significa que você tem uma programação. Então a frustração, quando alguém se frustrar com algo perto de você, valorize isso. Sabe por quê? Porque é a realidade dela. Ela cresceu e só ela sabe o quanto ela já sofreu com aquilo. E aí é como se fosse um jarro cheio de emoções que ela guardou, que você guardou durante toda a sua vida, onde na fase adulta agora, este jarro ele está transbordando. E um pingo é capaz de transbordar. Um pingo é capaz de fazer esse jarro transbordar. E quando o jarro transborda, você simplesmente perde a direção, perde o leme, você acaba tirando os pés do chão, tá? Então é muito comum você se frustrar por coisas pequenas se em sua infância você foi muito humilhado, se você não teve uma criação no qual os pais tiveram uma base sólida, mas não culpe os seus pais, porque eles estavam dando o melhor deles para poder ensinar você ou criar você. Porque talvez os pais deles eram piores. Então eles estão reverberando. Quem aqui nunca ouviu falar que todo agressor foi agredido um dia? Então é isso que acontece, a frustração ela vem com coisas simples porque você já está saturado. Você já está saturada. Então é comum você se frustrar com qualquer coisa. Às vezes as pessoas se frustram com um post no Facebook, com um post no Instagram, com um post no Twitter. E aquilo deixa você mal e você acaba se frustrando com aquelas pessoas e você fica ruminando guardando aquele ressentimento. Só que agora eu quero entrar em outra parte, eu quero entrar na parte sobre como lidar com essa frustração. Se você é tão sensível ao ponto de se frustrar com algo simples assim, se você eu já vou ler e já vou responder, tá bom? Se você é tão sensível a esse ponto, o que eu tenho para oferecer aqui para você, que é o que funcionou também comigo, é que você pare e preste atenção na sua história. Em primeiro lugar, analise a sua história. E ao invés de olhar para o lado negativo, olhe para o lado positivo. Olha como você foi forte. Olha onde você está agora. Olha o que essas frustrações trouxeram de aprendizado para você. O que essas frustrações trouxeram de conhecimento, de experiência. E enquanto você não olhar para a sua história como uma escola onde você nunca perdeu nada, pelo contrário, ou você ganhou ou você aprendeu algo, você não vai conseguir vencer as frustrações. Mas se você olhar para a sua história onde você sabe onde te machucou, onde só você pode identificar quão difícil foi, e se você entende que aquilo foi uma preparação para o seu agora, você começa a se fortalecer mais. Em primeiro lugar, eu gosto sempre de imaginar, e já quero deixar aqui para vocês, uma técnica muito eficaz. Quando acontece algo comigo e eu me frustro, tá? Quando acontece algo comigo e eu estou frustrado, eu gosto de fechar os olhos, anota essa técnica porque eu uso no consultório com os meus clientes. Fechar os olhos, quando eu fecho os olhos, eu imagino a frustração, o momento da frustração. E quando eu imagino o momento da frustração, eu imagino que esse momento fica dentro de uma tela, de uma televisão. E essa televisão ela fica preta e branca e ela fica também toda chuviscada, como se eu tivesse tirado o cabo da antena e ela ficasse toda chuviscada.
E depois eu imagino uma segunda tela mental. E nessa segunda tela mental, eu gosto de imaginar como eu gostaria de estar. Bem, e para isto eu lembro do dia que eu recebi aquele elogio, o dia que aquela pessoa olhou para mim e falou que eu era forte, o dia que aquela pessoa falou para mim que eu teria capacidade, que eu seria forte, que eu sou capaz, que eu sou inabalável. Então nessa tela eu me imagino com a mão na cintura, cabeça erguida, e ali eu começo a trazer na minha mente e enviar para aquela tela emoções boas, sentimento bom. Enquanto essa tela ruim, ela vai ficando cada vez menor. E mais ainda, eu imagino um controle em minha mão, onde eu consigo potencializar essa tela boa. Tá? É uma técnica simples que deveria de se ensinar nas escolas. Se você fizer isso agora, você vai perceber que existe uma alteração no seu estado emocional. Sabe por quê que acontece? Que essa técnica que eu acabei de ensinar, ela é eficaz? Porque por conta do foco. Se você focar muito no seu problema, em sua frustração, o que acontece com ela é ela ficar cada vez mais forte. Ela vai ficar cada vez maior. É como se você fosse fazer fogueira. Você pega uma lupa, coloca contra o sol. Você não amplia o foco ali naquele matinho seco. Você não amplia o foco para pegar fogo mais rápido. Você ajusta, você diminui o foco, deixa ele pequeno, para ele ficar com mais intensidade. Assim é a frustração. Se você dá muita atenção para esse momento de frustração, se você concentra muito nele, se você fica pensando muito nesse momento, ele amplia, ele aumenta, e aí você começa a ter outros pensamentos ruins a respeito daquele evento traumático, daquela frustração. Então essa técnica de você imaginar o problema em uma tela, deixa ela preta e branca, como se fosse uma televisão, e de repente como se você tirasse o cabo de energia da antena dela, e ela ficasse em preto e branco, e também chuviscado, faz com que você pegue o seu foco, tá? E aí você cria uma outra tela, uma tela positiva, uma tela boa, faz com que você pegue esse foco e direcione ele para essa tela positiva. Você nunca perdeu o foco na sua vida. Nunca. Ninguém nunca perde o foco. Ninguém nunca perde o foco. O seu foco só está no local errado. O nosso foco, ele só está no local errado. Para tudo que você dá muita atenção, para tudo que você dá muita importância, a sua mente entende que que aquilo é uma realidade. E ela entende que você gosta, está gostando, então ela vai potencializar este problema. Agora, se você pegar o seu foco e direcionar ele para uma tela boa, para uma lembrança boa, para um momento bom, se você conseguir criar isto, e isso aí requer muito esforço, tá? Você percebe que você começa a dar mais atenção para algo positivo. Não existe ninguém no mundo igual a você. Ninguém. Olha para sua digital. Olha para ela. Pode procurar no mundo todo, no universo, lá em Marte se você quiser. Não tem ninguém igual a você. A sua beleza é única. Você é perfeito do jeito que você é. Se você está hoje com essa postura, mas está querendo superar algo, entenda, você pode sim errar. Você tem o direito sim de falhar com as pessoas. Você pode sim, de vez em quando, se irritar, perder a cabeça, gritar. Só que o sistema e a sociedade, ela faz com que nós venhamos a andar em um caminho que é quase impossível caminhar. Você tem que acordar todos os dias animado. Vamos lá. Você tem que acordar todos os dias sorrindo. Mentira. Você tem que acordar todos os dias com disposição. 5 passos para isso, 20 passos para aquilo. Para nossa mente não funciona assim. A sua mente ela é tão sensível quanto um papel. Então, ao mesmo tempo que ela é resistente como uma barra de aço, ela é sensível quanto um papel. Então, em primeiro lugar, pare de se cobrar. Pare de cobrar de si mesmo. Pare de achar que você tem que ser perfeito em tudo. Para de querer dar o seu, sabe? Não, queira dar o seu 100%. Mas se você alcançar 50%, perfeito.
Era esses 50 que era para ser alcançado. Era esses 50 que era para ser alcançado. Porque se você permitir que o medo, que a culpa, ela entre e você acabe permitindo que ela domine você, o que vai acontecer? Você vai reprimir esta frustração dentro de você. Quantas vezes você falhou? Quantas vezes você quebrou? Quantas vezes você caiu? Quantas vezes você errou? Não interessa. Você tem o direito de errar de novo. Eu estava vendo um vídeo do Jack Ma, que é o chinês mais rico da China. Ele foi 10 vezes rejeitado por Harvard. Ele foi 10 vezes rejeitado pelo Kentucky Fried Chicken, que é o KFC. Ele falou assim, tinha 10, tinha 11. 10 entrou e ele ficou. O próprio dono do KFC, que é o Coronel Sanders, ele também aos 50 anos de idade, cansado, escrevendo uma carta de despedida, de suicídio, assim, ó. E com 50 anos aposentado, ele começou a escrever a carta dele, e de repente ele começou a escrever os lugares onde ele gostaria de ter ido e não foi. As coisas que ele gostaria de ter feito e não fez. E ele deu a volta por cima, e com 88 anos de idade era o homem mais rico. Ele era bilionário com 88 anos de idade. Então quando eu estou falando aqui sobre sucesso, transformar a frustração em sucesso, não é financeiro. Eu conheço, eu tenho contato, eu tenho um amigo que é milionário, contato com ele, mas ele precisou de terapia porque ele não se sentia feliz, completo, realizado. Ter sucesso sob a frustração é você estar em paz com você mesmo. É você ter o controle e autonomia emocional suficiente para estar sozinho e não sentir a carência de depender de uma outra pessoa. E para isto, olha para a sua história. Olha, só você sabe o quanto você sofreu. Só você sabe quanto sapo você teve que engolir. Só você sabe quanto você teve que andar. O quanto você teve que aguentar aí nas suas costas. Só que a partir do momento que você toma consciência de que tudo o que aconteceu com você foi apenas para te fortalecer, e se você tiver a consciência, essa consciência aí de que você aprendeu algo com aquilo e é que aquilo não vai mais acontecer com você porque agora você está mais forte, você deixa algo que é fundamental para alcançar um sucesso emocional. Você deixa de ser vítima. Você deixa de ser coitadinho. Chega de ser coitadinho, chega de se fazer de vítima. Vamos começar a assumir. Você caminhou essa cordilheira enorme de difícil acesso até onde você está hoje, não foi para desistir não. Não foi para você ficar para trás não. E se você tá caído no chão, frustrado, é hora de se levantar, porque lá na frente você vai se frustrar de novo, desculpa te falar. Mas a frustração ela vai acontecer. E você não é proibido. Você pode sim errar, falhar, cair, se frustrar de novo. O que faz de você uma pessoa de sucesso emocional não é quantas vezes você cai, mas é quantas vezes você tem a capacidade de sacudir a poeira, olhar para frente e fazer com que aquilo aconteça. Não existe sucesso emocional sem antes você passar por um problema. Só que, enquanto você não aprender com aquele problema, ele vai tornar a repetir na sua vida. Enquanto você não olhar para aquela frustração e não falar, o que eu posso fazer de novo, só que para não cometer o mesmo erro? O que eu posso fazer de novo, mas de uma maneira diferente? Você já viu uma briga ou uma discussão? Você já viu que quem está de fora tem uma visão completamente diferente? Você já percebeu que em uma discussão, em uma briga, sempre quem está de fora tem um insight diferente e tem razão? É isso que você deve fazer. Olhar para a sua frustração não só por um ângulo, mas enxergar por vários ângulos e extrair o máximo
de aprendizado possível. Pô, você está tentando várias vezes ajudar uma pessoa e ela só pisa com você? Quem que está errado? É você ou é a pessoa? Você está ali dando o seu melhor e só é sugado? Então é o momento de você olhar para essa frustração com outros olhos, de um ângulo diferente. Você está tentando se desenvolver em um trabalho e não está conseguindo resolver este trabalho? Muda a posição. Como você está enxergando? Olha de cima, olha de baixo, olha de lateral. Crie novas maneiras de resolver este problema para tudo que você for fazer. É necessário que você tenha pelo menos 3 percepções diferentes daquilo. E se já aconteceu, olha só para você ver. O excesso do seu passado no seu presente é depressão, viu? É frustração. Quando eu falo de passado, você deve pensar lá na infância. Não. Eu estou falando do que aconteceu ontem. Se você fica pensando muito no que você deveria ter dito, no que você deveria ter falado, o que você poderia ter feito para ser diferente, é depressão. É depressão. De nada, Silvia. Obrigado, pessoal. Aquilo que não nos mata nos deixa mais forte. Exatamente. Exatamente. E nós precisamos, sabe do quê? Deixar o vitimismo de lado. Coitadinho de mim. Eu sempre fui. E aí você olha para o seu passado, olha o que você fala. Eu sempre fui uma coisa, sempre pisaram em mim. Sempre usaram a minha vida. Eu sempre... Que é isso? O importante não é quantas vezes pisaram em você. O importante é quem você quer ser a partir de agora para frente. Quais são as decisões que você quer tomar? Mais do que isso, você precisa ter a consciência de que o seu start inicial, o que ele vai causar lá na frente. Ou qual é o benefício que ele vai trazer para você lá na frente. Olha só, eu estou aqui hoje fazendo essa live. Hoje eu trabalho só com a hipnoterapia aqui no Japão. Mas nem sempre foi assim. Se eu começar a contar todas as frustrações que eu tive com o trabalho, com pessoas, eu já fui de quase tudo nessa vida. Só não fui Google Boy ainda, e nem quero ser. Mas eu já fiz de tudo, tentando encontrar o meu caminho, e eu bati muito a cara. Eu já tomei não, eu já recebi frustração, eu já recebi palavras e frases negativas do tal como você não faz nada direito. E esse seu trabalho está uma bosta, perdão da palavra. Tá? E você acha que eu desisti? Porque eu sempre coloquei na minha mente. O dia que eu encontrar o meu caminho, eu vou fazer com tanta garra, com tanta força, que nada mais vai me derrubar. Há 3 anos atrás eu precisei de tratamento. Há 3 anos atrás a minha mãe precisou de tratamento. Ela sofria já há 10 anos de depressão. Eu sofria de fobia social. Eu sofria de depressão. Eu não tinha foco. Eu entrava em um emprego, eu não ficava naquele emprego mais do que 3 meses. Eu não tinha capacidade para suportar alguns problemas da minha vida. E eu mudei de emprego durante a minha vida inteira. Porque eu não sabia lidar com a frustração. Eu perdi várias oportunidades porque eu não sabia lidar com a frustração. E depois que eu entendi que terapia não é para maluco, na verdade eu acho que não existe são na Terra. Terapia não é para maluco, mas é para gente que quer se desenvolver. Quando eu comecei o processo de terapia, quando eu descobri a hipnoterapia, e quando eu dei foco e ênfase naquilo, todas as frustrações que eu sofri pelo caminho, eu não parei nela. Eu venci, eu passei por cima dela. Eu já cheguei a mudar de casa, pegar minha casa e levar ela para outro estado aqui no Japão e chegar lá e me frustrar. Eu peguei de novo e voltei para o lugar de onde eu parti. E as pessoas falaram assim para mim: nossa, mas você, o que aconteceu? Ai, o que você fez? E por que aconteceu isso? Não quero saber. Eu prefiro dormir com a certeza de que lá não era um bom lugar do que com a dúvida de que se eu tivesse ido para lá, eu estaria melhor. Deu para entender a diferença? É melhor você se frustrar tentando algo do que dormir com a dúvida de que se você fizesse, aquilo te traria algum benefício. Então, ouse falhar. Fale quantas vezes for possível.
fale, erre, você pode falhar, você pode sim errar, tá? É sim, você tem esse direito. E aí, há 3 anos atrás, eu comecei a estudar. E quando eu comecei a estudar, sabe o que falaram pra mim? Ixi, você tá estudando hipnose? Esse cara é louco. O que é hipnose? Para com isso. Não, isso não vai dar certo. Isso não vai vingar. E olha pra você ver. Eu não falava o japonês, ainda falo muito pouco, mas na época era eu sozinho no Japão. Presta atenção. Eu sozinho no Japão, não tinha parente, não tinha suporte, não falava o idioma. Em 1 ano e 8 meses, eu pesquisando muito, estudando aqui no Japão, atendendo uma pessoa aqui, outra ali, eu decidi dar um passo. Na época tinha em torno de 70, 80 mil brasileiros só no Japão. Ou seja, a minha renda ia depender somente desses brasileiros. Mais do que isso, eu ia ter um caminho, uma selva para eu ir cortando e abrindo o caminho, porque ninguém sabia o que era hipnose. Vamos colocar aí 2% sabia só. Eu meti a cara com medo mesmo. E eu fui metendo a cara, eu fui fazendo acontecer, e eu fui indo, eu fui indo, com medo, me frustrando, errava aqui, errava ali, levantava e continuei, não parei. Hoje eu tenho uma escola de hipnose em Minokamo. Em cima é o consultório, embaixo dou aula sobre gestão emocional. Como você gerenciar as suas emoções. Hoje eu tenho pessoas trabalhando para mim dentro desse local. Pessoas que me auxiliam. Significa que eu sou diferente? Não sou diferente. A única diferença é com o que você faz com a sua frustração. Ontem, se o seu chefe brigou ontem com você, hoje você ainda está naquela briga. Você ainda está pensando se você falasse algo diferente seria melhor, se você tivesse tido uma atitude, se você não tivesse quebrado aquela peça seria melhor. Para com isso, cara. Para com isso. Foca no seu futuro. Porque lá está a sua vitória. Não está no seu passado. Olha para ele apenas como um aprendizado. Eu aprendi algo. Você nunca vai perder nada na sua vida, ou torna a repetir isso. Ou você vai ganhar algo, ou você vai aprender algo. Então a frustração, né, ela vem a partir de uma programação. Se você na infância foi muito humilhado, muito pisado em sua infância, se você, né, sofreu muito, isso significa que hoje você tem a capacidade de identificar uma frustração, identificar uma rejeição até no olhar das pessoas. Só que enquanto você ficar nessa posição de coitadinho, de vítima, você não vai conseguir romper e vencer com a sua frustração. Agora, se você conseguir pegar essa frustração, extrair só o que é bom dela, deixa ela para trás, olha para frente, e continuar avançando, aí sim você tem grandes chances de você se tornar uma pessoa de sucesso, que eu falo, uma pessoa determinada, uma pessoa bem estruturada, bem determinada e estruturada emocionalmente. Isso sim é ter sucesso. Dinheiro eu não tenho, mas eu tenho autonomia emocional. Me dá qualquer tipo de problema psicológico, emocional, eu resolvo. Porque as frustrações, os meus erros, fizeram de mim um homem mais forte. Então, o que eu preciso, além daquela técnica que eu ensinei lá no começo, é eu ter uma postura diferente. É eu pegar o meu passado e fazer uma divisão. Dividir o meu passado. Quem eu fui, quem eu sou agora. Quais são os recursos que eu tenho para me levantar agora. E não ficar, eu vou fazer a mesma coisa, mas já não deu certo. Eu vou fazer a mesma coisa, mas eu já me frustrei. Não pensa isso. Monta um plano de ação. O que me fez cair? O que me fez vacilar? O que me fez errar? Anotou? Parte pra cima de novo. Você tem grandes chances de ser uma pessoa de sucesso. Sabe por quê? Porque você tem 1,5 kg de cérebro. Sabe por quê? Porque você tem a capacidade de criar e se reinventar e de se renovar a todo momento. Existem pessoas morando que se adaptaram em uma temperatura de menos 40 graus. Você já parou para pensar nisso? 40 graus? Abaixo de zero? E tem gente tendo famílias lá no Alasca.
Você já parou para pensar que tem gente, agora calma aí, que agora eu peguei uma linha aqui, eu me empolguei. Você já parou para pensar que tem gente morando no deserto? Você tem noção de que tem gente na África morando não é barraca, como que fala? Em aldeias, em casas que não tem o que você tem aqui, o que você tem aí. Não tem acesso à internet, não tem acesso à ferramenta que você tem hoje. Você tem noção que o ser humano ele tem essa capacidade de se readaptar em qualquer ambiente? Então essa é a sua chance de você se reinventar, de você se renovar, de você usar a sua criatividade a seu favor. Pela milésima vez, não interessa, ninguém tá... Olha, você não deve satisfação para ninguém. E quanto menos você falar da sua vida para as pessoas, menos satisfação você tem que dar a elas. Elas não vão pagar as suas contas. Tem pessoas que não me mandam nem um oi, tudo bem? Tem pessoas que não me mandam nem um oi, como você está? Como está sendo a sua semana? E quer perguntar quando tem algum problema, quer perguntar para mim o que aconteceu aqui? Não. Comece a criar um pensamento onde você é dono de você mesmo, dono da sua vida. Você não deve satisfação para as pessoas. Só você sabe a cordilheira de difícil acesso que foi da sua infância, juventude e na fase adulta para você estar onde está hoje. Use a sua capacidade de se renovar, de se reinventar. Use ferramentas. Olha, gente, você não tem noção de como existem ferramentas incríveis capazes de dar um up em você. Eu não quero fazer merchan aqui do meu trabalho não, mas olha, psicologia, tem também aromaterapia, hoje tem milhares de ferramentas que e são coisas comprovadas pela ciência, que vai te ajudar a se reinventar, a se renovar. Olha a águia, ela leva 30 anos tendo uma vida ali plena. E depois de 30 anos, o que acontece com ela? As asas já estão todas desgastadas, cheio de óleo, as unhas já não conseguem mais segurar a presa, né? Ela já está com o bico dela ruim, ela não consegue mais comer direito. E o que ela faz? Olha para você ver. Ela vai numa rocha mais alta que ela encontrar e ali ela começa a bater o bico dela na pedra. Olha o processo doloroso dela. Cai o bico, nasce um outro, mais forte ainda. Com esse novo bico, ela começa a retirar as penas dela. Depois ela raspa as unhas nas pedras. Esse é o processo de renovação dela. E ela se torna tão forte quanto antes. Sabe o que você precisa buscar em você? Aquele jovem que caía e se levantava. E quando as pessoas falavam, tá vendo? Caiu, bem feito. Não tava nem aí. Sabe o que você precisa buscar em você? É aquele jovem que olhava pra frente, batia no peito e falava, eu vou fazer isso. Aquela jovem que olhava e falava, eu vou atravessar esse mundo, eu vou para o Japão. Eu vou para Portugal, eu vou para isso, eu vou para aquilo. Você precisa resgatar. E quando você conseguir resgatar, sabe o que vai acontecer? Você vai estar com a maturidade de hoje, com a sabedoria de hoje, com a inteligência, com a experiência de hoje, e tudo vai ser bem diferente. Então, procure se reinventar, se renovar. Você tem sim essa capacidade de se reinventar e se renovar. As desculpas, coloca todas elas dentro de um saco, assim, ó, todas as desculpas dentro de um saco. Fecha esse saco e joga no rio. Enquanto você tiver desculpas, você não vai realizar aquilo que você nasceu para realizar. Mas eu não falava japonês, eu não era conhecido na comunidade, eu não tinha uma fonte de divulgação e eu meti a cara. Eu peguei as minhas desculpas, falei para elas assim, ó, se quiser me acompanhe, se não quiser, tchau pardal, fica aí, que eu estou indo. Então, assuma o controle da sua vida. A frustração, ela só é capaz de te fazer mal se você der atenção a ela. Imagine que a frustração é uma pessoa que não merece a sua atenção. Todas as vezes que você sofrer uma frustração, imagine que ela é uma pessoa que não merece a sua atenção. Ela não é digna de você gastar energia com ela. E aí, olhe para frente, mude o foco.
Pega o foco e mude ele de lugar. Foca sempre em algo positivo, tá bom? Então, se quiser saber mais conteúdo sobre isso, eu posto todos os dias na minha página, controle de ansiedade, técnicas para você gerenciar as suas emoções. Eu coloco lá também vídeos, também posto alguns vídeos que eu acho legal, acho bacana do YouTube. Eu coloco lá, tem informações lá todos os dias para você poder adquirir ferramentas para você poder aí usar o seu melhor. O ser humano ele é tão incrível, gente, eu quero chegar a esse nível, eu vou chegar a esse nível. Ele é tão incrível que ele conseguiu criar um objeto, algo que pesa mais de meia tonelada. E esse objeto carregar mais de 500 pessoas e sobrevoar o planeta. Literalmente até do outro lado do mundo, que é o avião. Olha a capacidade cognitiva do ser humano. Boa noite, Alexandre. Alexandre, hipnoterapeuta lá de Hiroshima. Se estiver aí por perto, entre em contato com ele. Você tem noção do que você é capaz? Às vezes falta só isso daqui, ó, para você desbloquear todo esse potencial que tem dentro de você. E eu quero terminar com a frase de Nietzsche, o filósofo Nietzsche. Leve o tempo que for preciso para você descobrir a sua missão de vida. Não tenha pressa. Mas quando você descobrir, não recue ante a nenhum pretexto. Se você quiser saber mais e ter mais ferramentas e técnicas para você conseguir planejar algo e chegar lá na frente sabendo qual resultado você vai alcançar, talvez você esteja cansado de fazer sem... O que será que vai acontecer? Mas eu vou fazer. E você faz sem saber o resultado. Se você quiser, eu estou trazendo diretamente do Brasil a maior autoridade em PNL para o Japão. Ele é o único brasileiro Master Trainer em PNL, em Programação Neurolinguística. Cláudio Lara já foi professor das maiores autoridades que envolvem terapias ou que envolve o desenvolvimento humano lá no Brasil. Pyong Lee, Rafael Crancha e todas essas pessoas já fizeram curso com ele e também indicam ele. Ele vai estar aqui no Japão em outubro e se você quiser saber mais, entre em contato aí pela página, mande uma mensagem e você vai receber. São 7 dias de treinamento onde você vai aprender técnicas, além de aprender técnicas para controle emocional, você vai aprender a se comunicar saudavelmente com as pessoas, com qualquer pessoa. Você vai aprender a mudar o seu estado emocional, de tímido para extrovertido em qualquer situação. Você vai aprender técnicas para facilitar o seu aprendizado, Nihongo, inglês, o que for. Vai aprender também ferramentas para aplicar terapia em algumas pessoas, algumas técnicas em algumas pessoas. Ele vem com um conteúdo incrível. Desde 2011, ele é auxiliar do próprio criador da PNL, que é o Richard Bandler, lá nos Estados Unidos. Desde 2011, então o curso dele é o curso puro, o próprio curso. O Richard Bandler, ele dá o curso dele de manhã, a teoria, e o Cláudio Lara e mais 5, eles dão a prática. Então, desde 2011 que ele faz esse trabalho. E ele está vindo em outubro aqui para o Japão para ministrar um curso de Practitioner em PNL. O certificado é um certificado de peso. É um certificado onde, além do Cláudio Lara assinar, ele envia para Orlando, nos Estados Unidos, o próprio Richard Bandler assina e o criador da Sociedade de PNL também americana, ele vai assinar. Então, não perca esta oportunidade de você se desenvolver. Você que é empreendedor, microempreendedor ou está pensando em empreender, você vai aprender a ter um resultado positivo. Vai aprender a criar um plano de ação, sabendo qual resultado vai acontecer ali na frente. Não vai contar mais com o escuro, né? Eu estou entrando, não sei o que vai dar, apenas entro e depois vem o resultado. Você vai aprender ferramentas para você se desenvolver, vencer a procrastinação, controlar a ansiedade, para você dialogar com qualquer pessoa, linguagem corporal. Você vai aprender quando uma pessoa ela está mentindo para você ou quando ela está sendo boazinha, como identificar um bom caráter, um mau caráter através da linguagem corporal. Você vai aprender a se comunicar com as pessoas quando alguém vem discutir com você, ganhar qualquer discussão. Você vai aprender ferramentas e técnicas verbais
para você aprender a lidar com o público. Se você quer falar em público, se você já fala em público e quer aprimorar essas técnicas, como usar o seu corpo com a fala junto, com congruência para você potencializar aquilo. Então entre em contato lá na página do Henrique Nenoke, a página Henrique Nenoke, e não perca esta linda oportunidade. Você merece esta oportunidade, ela é sua. Entre em contato para você poder então conhecer. E se quiser saber mais, envia lá que vou mandar para você um link falando tudo sobre Cláudio Lara, tudo sobre programação neurolinguística, como você se reprogramar, como você deixar a sua mente como a mente de um campeão. E isso não é coisa de outro mundo. É um curso de prática, viu? Você vai praticar nesse curso. Não é só um conhecimento, não é algo assim motivacional, não. É um aprendizado, papel e caneta na mão e apostila. Você vai estudar e você vai aprender linguagem corporal e também aprender a PNL, Programação Neurolinguística. Cláudio Lara, ele também treina muitos empresários no Brasil, tá? E ele está entre as maiores autoridades lá no Brasil. A maioria das pessoas que trabalham com o público também fazem o curso com ele. Um grande abraço para todos vocês. Muito obrigado por ter ficado nessa live aqui até o final. Obrigado, Portal Me, pela oportunidade. Nos vemos daqui a 15 dias na nossa próxima live, tá bom? A Silva falando, Cláudio Lara, não tem igual. Olha, realmente pesquise sobre ele no YouTube, pesquise sobre ele na internet. E olha, o Richard Bandler, que é o criador da PNL, ele na verdade, condecorou o Cláudio Lara como mestre. Ele é o único brasileiro condecorado como mestre da PNL. O curso dele, fazer um curso com ele e fazer um curso com o próprio criador é a mesma coisa. Você vai aprender igualzinho. PNL pura, tá? Um grande abraço então, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.